Bom dia, igreja. Paz seja convosco. É uma satisfação enorme, privilégio estar aqui na cidade de Itapetininga, na sede regional da Igreja do Evangelho Quadrangular, pastor José Jorge. Eu moro em Belo Horizonte há 43 anos. Me converti em São Paulo, na Igreja Cristo Salva, onde, a título de informação, onde surgiu a oficina G3. Eu que ensinei aqueles caras a cantar lá, sabe? E meu visual era correspondente à época, anos 70, 1976. A oficina G3 começou, acho que em 81, por aí, 80. Eu já estava em Belo Horizonte em 82, quando eles começaram. Deus me chamou para Quadrangular, meu irmão, pastor Israel, me convidou para integrar o ministério dele lá em Belo Horizonte, e eu estou na Quadrangular até hoje. As orações da Quadrangular foram providenciais para eu e meus irmãos nos convertermos lá na Igreja Cristo Salva, que era conhecida como Igreja do Tio Cássio, onde surgiu a oficina G3. Alguém conhece a oficina G3 aí? Muitos conhecem, né? Mas não é sobre isso que eu vim falar, apenas me identificando aqui. Irmãos, então, estou muito feliz, muito alegre de poder ser recebido aqui pelo pastor Jorge e por todos vocês. Pastor José Jorge, sua família, e sou irmão do pastor Daniel José, de Taquaritinga, cunhado da pastora Marisa. Eles foram coordenadores nacional de casais até pouco tempo atrás. Quem conhece o pastor Daniel? Pastora Marisa. As irmãs, algumas, né? E sou irmão também da pastora Fidelcina, que já partiu para o Senhor há 21 anos atrás. Alguém conheceu a pastora Fidelcina? Os mais experientes aí, tem os mais idosos, já ouviram falar nela? Pelo visto, a pastora Fidelcina não era conhecida para esses lados. O pastor conheceu, e a esposa também. Irmãos, eu não tenho todo o tempo, vamos abrir a palavra de Deus em João, Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. No capítulo 8 de João, antes de chegar no verso 39, onde nós vamos ler, o Senhor Jesus ele está numa discussão com os judeus. Os judeus estavam sempre no embate com Cristo, tentando invalidar, né, o propósito do Senhor. Ele se fez carne, ele começou o seu ministério aos 30 anos, e fazendo as revelações que o Pai lhe deu para Israel em primeira mão, mas os judeus, por vários motivos, dentre eles inveja, não abraçaram, né, aquilo que Jesus estava trazendo, as boas novas, o Evangelho. Jesus veio na plenitude do tempo, né, enviado pelo Pai para trazer, né, o Evangelho, a salvação ao mundo, e priorizando os judeus e eles desprezando, perseguindo. E Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Aí eles falaram: nós somos filhos de Abraão, nós não somos escravos de ninguém. Aí Jesus falou: todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E a conversa vai rendendo, e eles, no verso 39, os judeus falaram para Jesus, tipo assim: você está pensando o quê? Nós somos filhos de Abraão, né? Nós somos filhos de Abraão. E Jesus respondeu o quê? Se vocês são filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Praticai as obras de Abraão. Vamos repetir essa parte aqui? Disse-lhe Jesus, vamos lá. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Estende a mão para cá. Ministra uma palavra de oração. Profetiza que Deus vai falar com você, vai trazer revelações ao seu coração, vai usar o pregador. Pode orar alto, não tenha constrangimento. Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, estamos aqui para glorificar o Teu nome. Esse é o propósito por excelência nesta manhã.
glorificar o Teu nome, Pai, que o Senhor faça revelações aos corações, dê entendimento, dê discernimento. Ó Pai amado, promova o crescimento na graça. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo, Tu não és espectador, Tu és o governo. Nesta manhã, Senhor, nós sabemos que o Senhor não está aqui para ser espectador, não. O Senhor é o governo, o Senhor está no controle, o Senhor está na direção. Faça valer essa verdade nesta manhã, em nome de Jesus, e todos digam amém. Quem me ajuda aqui, se possível usar a versão revista e atualizada de Almeida, João Ferreira de Almeida, eu agradeço. Revista e atualizada. Bate com o que eu vou ministrar. Queridos irmãos, quando Jesus falou, vocês são filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão, Jesus sabia exatamente o que Abraão tinha recebido em primeira mão. Jesus sabia o que foi entregue a Abraão por ele mesmo, 2000 anos atrás. Jesus está vivendo num tempo, mas 2000 anos antes ele foi lá e entregou para Abraão algo tremendo, que nós vamos falar aqui. Jesus falou em João 8,56, ele falou, Abraão se alegrou por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Então Abraão viu, não está escrito que Abraão imaginou, não está escrito que Abraão ficou tentando entender como é que é esse negócio, essa comunhão com Deus, vai resultar em quê? Não, Abraão, porque ele obedeceu, ele agradou tanto ao Senhor, que o Senhor, em primeira mão, entregou para ele algo tremendo. Jesus sabia exatamente o que tinha sido entregue a Abraão. Então, Jesus, conhecedor do que Abraão viveu e do que ele estava apresentando ali para os judeus, ele quis dizer para os judeus, olha, eu sei o que Abraão viveu, eu sei o que Abraão experimentou, eu sei qual foi o testemunho dele, o comportamento, a atitude. Abraão, ele viveu exatamente o que eu estou trazendo hoje aqui para vocês, Jesus falando com os judeus. Estou conjecturando aqui. Então, se vocês são filhos de Abraão, vocês estão reivindicando essa condição, então pratique as obras de Abraão. Jesus poderia dizer assim, olha, vamos esquecer o Abraão, agora é comigo. O Abraão já morreu há 2000 anos atrás, agora é comigo. O Pai me enviou, é comigo que vocês têm que tratar, não é mais com Abraão. Entretanto, o que Jesus estava trazendo à terra, o Abraão viveu em primeira mão. Abraão foi o primeiro a viver. Mesmo estando ele no Velho Testamento, porém não na lei, a lei veio 430 anos depois de Abraão. Gálatas 3,17, Paulo tem a revelação e fala, olha, a lei, o assunto de Gálatas 3 é totalmente Abraão. A lei veio 430 anos depois de Abraão. Então, Abraão nem imaginou que um dia existiria a lei. Abraão nem sonhou que um dia ele conheceria o Moisés, para quem Deus deu a lei. Então, amados irmãos, o Abraão, ele experimentou exatamente o que nós, como igreja, vivemos hoje. Toda a liberdade, toda a intimidade que nós temos hoje com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus, o Abraão viveu primeiro. Ninguém no Velho Testamento viveu o que Abraão viveu. Embora no Velho Testamento muitos eram, assim, homens de Deus, mulheres de Deus que agradaram muito a Deus, como, por exemplo, Davi, Moisés e os profetas, eles tinham uma atitude assim que agradava o Senhor, Davi era segundo o coração de Deus, Moisés falava com Deus face a face, mas não experimentaram, não viveram o que Abraão viveu. Abraão foi um privilegiado, o mesmo privilégio que eu e você temos hoje. Então, meus amados, o Abraão, ele é um exemplo. Então, nós vamos partir para a realidade de qual é o testemunho de Abraão, qual é o exemplo que Abraão deixa para a posteridade e que significa muito para nós, porque nós somos os seus filhos. Está escrito na palavra de Deus, em Gálatas 3,7, que os da fé, cadê os da fé aqui nesta manhã? Os da fé, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Amém? Amém, igreja? Gálatas 3,29 diz, e se sois de Cristo, cadê os de Cristo aqui nesta manhã?
E se sois de Cristo, também sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Herdeiros, ponto, não. Herdeiros dos bens e ponto, também não. Herdeiros do que Abraão teve, do que Abraão foi, mas herdeiros também da promessa. A promessa que operou em Abraão. E a promessa inclui a responsabilidade de evangelizar a terra toda, abençoar todas as famílias da terra. Por isso que Jesus, em Atos 1,8, diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Por que até os confins da terra? Porque identifica com o que Deus falou para Abraão, a responsabilidade, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E a igreja hoje está com esse cajado. Hoje compete a mim e a você, irmos a todos os cantos da terra, aos confins da terra. E se não vamos, nós podemos o quê? Sermos instrumentos do Senhor para financiar quem vai, para patrocinar quem vai, para dar sustentabilidade a quem vai. Irmãos, qual foi o exemplo de Abraão? Gênesis 12. Gênesis 12, verso 1. Vamos ver como que começou a história de Deus com Abraão. Abraão estava tranquilo lá na casa dos seus pais, lá em Ur dos Caldeus, e Deus falou com ele lá: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa dos teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Irmãos, olha o privilégio de alguém que está em sintonia com Deus, alguém que ouve a voz do Senhor. O privilégio de caminhar, de agir, de realizar sob a instrução do Senhor. Foi o que Abraão experimentou. Então, olha, eu vou te mostrar para onde você vai. Não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha celular, não tinha jornal, não tinha nada para informar, telefone para dizer: Abraão, a terra é ótima, a terra mana leite e mel, pode vir tranquilo. Não tinha nada disso. O Abraão, ele ouviu a voz do Senhor: eu vou te mostrar, a terra eu vou te mostrar. Então, qual é a tranquilidade? Que você está sendo guiado por Deus, está sendo guiado pelo Espírito Santo. E, amados, a palavra de Deus é muito clara. Atos 5,32, Pedro defendendo perante os judeus que Jesus tinha ressuscitado, Pedro, ele ergue a voz e diz: olha, vocês estão colocando em dúvida se Jesus ressuscitou? Saiba que nós, discípulos dele, somos testemunhas que ele ressuscitou, e também o Espírito Santo é testemunha. O Espírito Santo que o Pai deu, outorgou a quem obedece. Aleluia. Fala para quem está à sua direita e à esquerda aí, é preciso obedecer, irmão. Mas obedecer o quê? Obedecer a voz de Deus, obedecer a palavra de Deus. O Senhor está falando: Abraão, eu vou te mostrar para onde você vai. Fica tranquilo, eu vou te mostrar. Então Deus continuou falando: olha, eu de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Deus, ele abençoa, ele engrandece, mas com um propósito: para que nós sejamos uma bênção. Muitos ficam na expectativa de receber coisas grandes do Senhor, grandes bênçãos, ter um nome célebre na terra, mas pensando apenas em desfrutar. Vamos desfrutar daquilo que Deus nos dá, mas é preciso compreender qual é o propósito, até que nível, até onde que Deus quer nos usar diante da grandeza que Ele opera em nós. Deus não tem dificuldade nenhuma de operar grandes coisas nas nossas vidas, mas é preciso saber que nós estamos no plano dele e não no nosso. Nós estamos na visão celestial. O Paulo falou ao rei Agripa, lá em Atos 26, Paulo falou assim: rei Agripa, eu não desobedeci a visão celestial. A visão celestial é onde está o Espírito Santo. E onde que deve estar a igreja? Alinhada com o Espírito Santo, na visão celestial. E qual é o compromisso? Evangelizar todas as famílias da terra. Dá um glória a Deus. Evangelizar todas as famílias da terra. Quando nós estamos na visão, as coisas que nós almejamos ter, conseguir, elas vêm até nós normalmente. Não precisa de ficar angustiado: quando é que eu terei essa bênção? Quando é que a porta vai abrir? Quando é que a bênção vai chegar? Quando nós estamos alinhados com o Espírito Santo na visão celestial, as bênçãos correm atrás de nós. Dá um glória a Deus aí, igreja. Irmãos, abençoarei aquele que te abençoar. Abraão, Deus falando: abençoarei aquele que te abençoar, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra.
No verso 4, Gênesis 12, 4, diz o texto: partiu, pois, Abraão, conforme lhe ordenara o Senhor. Partiu, pois, Abraão, conforme a ordem do Senhor. O que isso diz para nós? Partiu, obediência. Abraão obedeceu. O Espírito Santo é dado a quem obedece, portanto, Abraão, ele foi guiado pelo Espírito Santo. A partir desse momento que ele partiu, ele teve a legalidade de ser guiado pelo Espírito Santo. Irmãos, Deus não vai fazer coisa alguma dentro do contexto da desobediência. Deus não opera no contexto da desobediência. Deus jamais vai fazer qualquer coisa usando alguém posicionado na desobediência. Deus só pode trabalhar com os obedientes. Fala para o irmão da esquerda e da direita: seja obediente, meu irmão. E Deus vai te usar. E Deus vai operar poderosamente na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. O resultado disso, Abraão nem sonhava que ele deveria um dia praticar o dízimo. Ainda não fora revelado, né, essa determinação do Senhor quanto ao dízimo. Ainda não tinha sido revelado. Mas porque Abraão obedeceu, ele já conquistou algo tremendo. Em Gênesis 13, 2, diz: era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Amados, ele não era apenas rico, porque para ser rico, ninguém, digamos assim, ninguém é rico com um boi, ou com um anel de prata, uma correntinha de ouro. Qualquer pessoa pode ter um anelzinho de ouro, né, uma correntinha de prata. Basta um pouco de trabalho e já obtém essas coisas. Não precisa ser rico para ter um colarzinho de ouro, um anel de prata, etc. Ou um boi. Não sei se vocês já viram, tem certos lugares, pastor, que tem na periferia, assim, uma casa com um quintal e tem uma vaca lá no quintal. Alguém já viu isso? Uma casa com uma vaca no quintal? Quem já viu? Levanta a mão, vê. Várias pessoas já viram, eu também já vi. Eu vejo sempre isso aí. Mas não significa que aquela família é uma família rica. É apenas uma condição normal. Então, para ser rico, tem que ter muito boi, muita prata e muito ouro, para ser rico. Mas o Abraão não era só rico, ele era muito rico. Então, imaginemos o tanto de boi que ele tinha, de vaca, o tanto de ouro, o tanto de prata, para ser muito rico. E ele ainda não conhecia a mensagem do dízimo. E ainda não fora provado em sacrifícios extremos, como ele foi provado. Só por causa da obediência, ele já era muito rico. Olha como a obediência é importante. Ele era muito rico. Aleluia. E nós estamos aqui, diante desse momento, nessa expectativa, mas poderíamos dar uma glória a Deus. Sabe por quê? Ele era muito rico e nós somos os herdeiros. Aleluia. Aleluia. Nós somos os herdeiros. Nós somos os herdeiros. Herdeiros conforme a promessa. Aleluia. Agora, irmãos, isso é uma das operações do Senhor na vida de Abraão. Tem, assim, uma série delas. Por exemplo, em em Gênesis 15. Gênesis 15, verso 6, diz o quê? Abraão creu em Deus. Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele creu. Ele creu no Senhor. E isso lhe foi imputado para a justiça. Irmãos, a justiça é algo tão importante. Nós vemos as pessoas clamando por aí, né, nesse contexto de injustiçados. Quantas pessoas clamam, né, dizendo: olha, o que está acontecendo é uma injustiça. Quantas vezes acontece uma coisa e as pessoas põem a plaquinha assim, a multidão ali com plaquinha dizendo: justiça, justiça, quando matam um inocente, enfim, coisas desse tipo, ou numa área econômica, né, o povo clamando, faz greve, clamando por justiça. Quantas pessoas têm uma vida difícil, eles não sabem o que é justiça, a justiça parece que passa longe deles, eles vivem um contexto de angústia, de opressão, de pessoas que parece que eles nasceram para sofrer e ficam dizendo: quando é que vai ter justiça na minha vida? Irmãos, essa justiça pela qual as pessoas clamam por ela, essa justiça não compra no mercado, essa justiça não se obtém num curso superior, essa justiça não é fruto da esperteza de alguém. A justiça é algo muito precioso. Essa justiça que acompanhou Abraão, o texto está claro, ele creu e isso lhe foi imputado para a justiça, ou seja, foi posto na conta de Abraão justiça.
por onde Abraão andava, a justiça estava sobre ele. Dá um glória a Deus. E nós somos os herdeiros. Dá um glória a Deus. Irmãos, então, onde que essa justiça que acompanhou Abraão permanentemente, onde que ela se manifesta? Na lei de Moisés? Não. A lei de Moisés não foi lá que Deus manifestou a sua justiça. Também não foi nas dispensações antes de Abraão, como dispensação da inocência, etc. Não foi lá que a justiça se manifestou. Aonde que a justiça de Deus se manifesta? A justiça que esteve em Abraão. Paulo tem a revelação, Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu vou repetir, meu irmão, isso é muito forte. Visto que a justiça de Deus se revela, é revelação. Justiça não é produto de um curso teológico, meu irmão. Justiça não é produto de ter finanças para realizar uma série de coisas, não. A justiça, ela é revelada. A justiça é revelada aonde? No Evangelho. Aleluia. A justiça é revelada no Evangelho, de fé em fé. Observe o detalhe. É revelada pela fé e ponto, como se um ato de fé já fosse o suficiente. Não, eu vou realizar aqui essa coisa aqui para Deus, né? Deus me deu essa determinação para eu fazer isso aqui, e eu vou fazer certinho, como se fosse uma única solicitação de Deus para alguém. Ó, faça isso, está tudo certo. Não, a fé não é produto de um ato. Meus irmãos, a fé ela é confirmada por atos permanentes, atitudes constantes. A fé, ela é caracterizada por trabalho e trabalho, por obras e obras. A fé não tira férias. Eu faço alguma coisa pela fé hoje, daqui a pouco tem que fazer outra coisa pela fé, e amanhã outra coisa pela fé, e outra coisa pela fé. A fé, ela não descansa, ela não tira férias. Quem vive pela fé, está sempre trabalhando para Deus. Quem vive pela fé está sempre realizando alguma coisa importante para o Senhor. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não dá para agradar a Deus. É preciso, né, viver a fé. E Paulo está falando, olha, a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. De fé em fé. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém, igreja? Então essa justiça que acompanhou Abraão, ela não se revela na lei, se revela no Evangelho. Que coisa tremenda, porque nós estamos dentro do Evangelho. Aleluia. Hoje o Evangelho opera em nós. Sabe o que significa isso? Que a justiça de Deus está sobre nós. Você não vai ter o desprazer de dizer a minha vida é uma injustiça, não. Você não vai lamentar que está tudo sendo injusto contra você, não. Aleluia. Quando você crê na palavra do Senhor, as áreas até mesmo mais delicadas da sua vida que você espera superar e vencer, saiba que você não está lutando com as suas próprias forças, você não está batalhando contra uma infinidade de legião de demônios, promovendo na sua vida só tristeza e frustração, não. Você está com aquele que disse Paulo em Romanos 8,37, em todas as lutas, em todas as dificuldades, em todas essas coisas, você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Mais do que vencedor, por quê? Porque a justiça de Deus te acompanha. Aleluia. E Paulo tem mais revelações em Gálatas 3, ele voltando a dizer no verso 6, é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E no verso 7, aí entra você e eu. Sabei, pois, que os da fé, cadê os da fé? Sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Aleluia. E o verso 8, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, e os gentios somos nós, porém não mais imundos, éramos imundos na nossa vida sem Cristo, mas o sangue de Jesus nos lavou, aleluia, e hoje nós somos gentios, mas lavados no sangue de Jesus. Havendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, olha aí, justiça, justificaria, olha a justiça aí,
justificaria pela fé os gentios, Deus pré-anunciou o quê? O evangelho a Abraão. Deus pré-anunciou o quê? O evangelho a Abraão. Abraão, no Velho Testamento, foi o único homem que viveu o evangelho. Esse evangelho que hoje nós vivemos, Abraão viveu em primeira mão, igreja. Abraão foi um privilegiado, ele agradou a Deus pela obediência, Deus falou com ele, ele não questionou, ele não colocou objeção. Senhor, eu estou aqui com meus pais, eu estou aqui com minha família, tranquilo aqui em boi na sombra, o que eu vou fazer por aí? Deixa eu aqui. Abraão não colocou objeção, ele mostrou o quê? Mostrou sensibilidade à vontade de Deus, ele abriu o coração, ele partiu conforme a ordem do Senhor, e por causa disso, Deus olhou para ele assim, e o evangelho que viria na plenitude do tempo, Deus está com o evangelho dentro dele, e o evangelho seria manifesto pelo seu Filho na plenitude do tempo, como diz Gálatas 4:4. Então, Deus olhou para Abraão, esse homem me agrada, ele me obedece. Então, o evangelho que eu vou enviar através do meu filho, eu vou antecipar e vou dar para ele aqui, ele vai viver o evangelho. Dá um glória a Deus, dá um glória, ele vai viver o evangelho. Irmãos, Abraão não conheceu lei, Abraão não está na lei, a lei vem 430 anos depois, ele viveu o evangelho. E vivendo o evangelho, se identifica conosco naquilo que Jesus trata conosco. Jesus tratando com a igreja, João 15:14, Jesus falou assim para a igreja, para nós não estávamos lá, mas agora é a nossa vez. E Jesus falou assim, João, vocês são meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos mando. Vocês são meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos mando. Tem gente que quer desfrutar de uma intimidade com Deus, tem gente que quer desfrutar das bênçãos do Senhor, tem gente que quer ver os céus abertos, as portas escancaradas, mas não gosta de obedecer. Não gosta de obedecer, como é que vai ter a ação de Deus a seu favor, se quando Deus fala pela palavra o que tem que ser feito, e nós colocamos objeção, e tem sempre um senão, olha, as coisas não são bem assim, as coisas não são bem assim, eu vou pelo meu jeito, sabe? Eu tenho fé em Jesus, mas eu vou do meu jeito, porque eu entendo que eu não sou tão falto de entendimento assim, eu consigo entender que se eu fizer do meu jeito também vai dar certo, né? E vai dar com os burros na água. Por quê? Porque Deus não faz nada que contraria a sua palavra. Quando ele fala em obediência, ele está sendo radical, está sendo literal, olha, obedeça, tá? Obedecer é melhor do que sacrificar, diz o Senhor. Então, Jesus vai na mesma linha, na linha do partiu Abraão, conforme a ordem do Senhor. Vocês são meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. É condicional. Se fizer o que eu mando, vocês são meus amigos. Fala para o irmão da esquerda e da direita aí. Você quer ser amigo de Jesus? Faça o que ele manda. Faça o que ele manda. Então, conheça a Bíblia para fazer o que ele manda. Mateus 22:29, Jesus falou assim, vocês erram não conhecendo as Escrituras. Ou seja, vocês desobedecem por não conhecer as Escrituras. Irmão, o segredo é conhecer Bíblia, sabe? É conhecer Bíblia, é ler Bíblia todo dia, toda hora. É a fé, é o exercício da fé, né? A fé tem as obras, mas uma delas é ler Bíblia. Irmãos, então, Jesus segue dizendo, João 15:15, eu não chamo vocês de servos, o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Tenho-vos chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai eu tenho dado a vocês. Eu compartilho com vocês. Não tem segredo entre nós. Vocês não são servos. O servo não sabe o que o senhor da usina faz. O senhor da usina vai para Miami, vai para a África, vai para Paris. O funcionário não sabe onde vai o senhor da usina. Não sabe. Por quê? Porque ele é funcionário e o senhor é senhor e não tem informação. O senhor da usina pega o avião dele e vai para Miami, o servo nem fica sabendo, o empregado está lá trabalhando, ganhando o seu salário, não fica sabendo de nada não. Jesus, que é o Filho de Deus, falou assim, olha, eu não chamo vocês de servo, porque vocês, tudo que o Pai me fala, eu compartilho com vocês, vocês são os privilegiados, vocês não têm segredo entre eu e vocês sabem qual é a vontade do Pai, eu compartilho com vocês, então, vocês não são servos, vocês são meus amigos. Cadê os amigos de Jesus aí? Dá um glória aí. Dá um glória, os amigos de Jesus, dá um glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, quem no Velho Testamento teve essa prerrogativa de ser chamado amigo de Deus? O único,
Já disse, Davi, segundo o coração de Deus, não foi chamado de amigo. Davi agradava muito a Deus, mas não foi chamado de amigo. Moisés falava face a face com Deus. Que privilégio, recebeu as tábuas da lei. Que intimidade, mas não foi chamado de amigo. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, profetas valorosos, homens corajosos, que encaravam muitas situações adversas, mas não foram chamados de amigos. Irmão, amigo é prerrogativa de quem vive o Evangelho. Porque o Evangelho ele traz no seu bojo, sabe o quê? Intimidade. É no Evangelho que o Espírito Santo desceu sobre a igreja em Atos 2 para promover uma relação íntima da igreja com o Pai. Espírito Santo, o Espírito Santo antigamente, antes do Evangelho, ele fazia incursões na terra. Fazia o que tinha que fazer usando alguém e retornava. Mas no Pentecoste ele desceu para ficar, aleluia. No Pentecoste ele desceu para morar, aleluia. Ele desceu para morar e você é a casa. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Você é a casa. Ele desceu para morar e você é a casa. Você é a casa. Mas o Abraão experimentou isso, né, esse grau de que só os amigos experimentam. Quem confirma isso? Deus, Isaías 41:8, Deus usando o profeta Isaías, Deus diz assim: e tu, Israel, servo meu, e tu, Jacó, quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Abraão, meu amigo. Abraão, meu amigo. Abraão, meu, aqui ó, Abraão, meu amigo. Prerrogativa de quem vive o Evangelho, meu amigo. Davi não teve esse privilégio, irmão. Davi era muito grande. Salmo 18:43 diz: das contendas do povo, Davi falando, o Senhor me livrou. O Senhor me colocou como cabeça das nações. Davi não era só rei de Israel, ele era a cabeça plural, das nações. Povo que eu não conheci trabalhou para mim. Olha o poder de Davi. Povo que eu não conheci trabalhou para mim. Entretanto, não foi chamado de amigo. Amigo é privilégio de quem vive o Evangelho. Aleluia, é privilégio meu e seu. Dá um glória a Deus aí. Irmão, quem vive o Evangelho é chamado de crente. No Velho Testamento tinha muito crente, mas ninguém foi chamado de crente. No Velho Testamento ninguém foi chamado de crente. Meu Deus do céu, que fé que tinha Daniel encarar os leões. Que fé tinha Daniel, mas não foi chamado de crente. Interessante. Nós, no mundo perdido, idolatria, feitiçaria, perdidos nas drogas, na imoralidade, na perversão. Aí um dia pregaram o Evangelho para nós e nós aceitamos Jesus. Aí domingo pegamos a Bíblia, saímos de casa para vir à igreja. Aí a galera da esquina cutuca um o outro, assim, olha lá, ó. Olha lá. Aprontou, agora passou para crente. Está falando de nós, entendeu? Irmão, quem vive o Evangelho é chamado de crente. Ó, todo mundo é crente em alguma coisa. Todo mundo, até o bandido é crente que o crime dá a ele uma condição de vida agradável. O traficante é crente no tráfico. O que administra a prostituição por aí, ele é um crente que aquela linha de proposta proporciona status. Todo mundo é crente. Tem gente que é crente na feitiçaria. O cara acredita que os demônios resolvem. Então ele é um crente na feitiçaria. Outro é crente na idolatria. Acende um monte de vela. Irmão, todo mundo é crente. Só que eles não sabem. As religiões decidiram que só poderia ser chamado de crente aquele que é o crente na Bíblia. Que somos nós. Tem gente que tem vergonha dessa palavra crente. Eu sou cristão. Eu sou evangélico, eu sou gospel. Não me chama de crente, não me chama de gospel. Are you ready to meet Jesus? Yes, I am a Christian. Irmão, olha, veja bem, irmãos, nós somos chamados de crente e muitos se constrangem com isso. Mas Jesus, quando Tomé não estava, após a ressurreição, Jesus apareceu para os discípulos, lá em João 20, e Jesus falou, paz seja convosco. Aí o Tomé não estava. Jesus desapareceu, aí Tomé chegou, e os discípulos falaram, vimos o Senhor. Quê? Vocês viram o Senhor? Se eu não vir o sinal do escravo, não tocar o meu dedo ali,
Se eu não colocar a mão aqui no seu lado, de jeito nenhum eu crerei. 8 dias depois, João 20, 27, Tomé estava lá. Aí Jesus aparece de novo e fala, paz seja convosco. Tomé, vem cá. Olha aqui, põe o teu dedo. Chega aqui a tua mão. Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Não seja incrédulo, mas seja crente. Essa palavra crente não veio, não caiu da opinião dos antipáticos à igreja evangélica, não. Os antipáticos perseguidores da igreja evangélica disseram assim, esses aí que andam com Bíblia são os crentes. Não foram eles que disseram isso. Quem colocou esse nome na igreja foi o próprio Jesus, dizendo, seja crente. Seja crente, aleluia, seja crente. Se alguém disser para você assim, eu não gosto de crente, não fala para mim de crente, eu não vou em igreja crente de jeito nenhum. Aí você fala assim para ele, escuta, na sua religião Jesus está lá? Claro que está, você está pensando o quê? Na minha religião Jesus está lá sim. Eu não vou em igreja de crente porque eu tenho Jesus na minha religião. Jesus está lá? Tá. Por que vocês não obedecem a ele? Como assim? Ele mandou ser crente. Só o pastor entendeu. Ele mandou ser crente. Você conhece esse gesto aqui? Isso aqui se liga. Ele mandou ser crente. Então, você não tem que ter constrangimento, não. Diga bem forte, eu sou crente. Eu sou crente. Eu sou... E o Abraão foi chamado de crente? O único do Velho Testamento. Tinha muito crente no Velho Testamento, mas só um foi chamado de crente, por quê? Essa alcunha, crente, é prerrogativa de quem vive o Evangelho. Onde que está escrito isso? Paulo teve a revelação. Depois que Paulo fala que Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão, verso 9, Gálatas 3, 9. Paulo segue dizendo, de modo que os da fé, cadê os da fé nessa manhã? Cadê você? Cadê os crentes nessa manhã? Cadê você? Quero ver você. Largue o braço aí, meu irmão. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. São abençoados com o crente Abraão. Tem gente que quer ser abençoado desassociado de Abraão, desalinhado de Abraão, ou seja, desalinhado das obras, dos feitos, das atitudes, da obediência, do comportamento, da ousadia, da coragem, do realizar. Tem gente que quer as bênçãos, mas não quer fazer o que Abraão fez. Quer as bênçãos, mas não quer se identificar com Abraão. E a Bíblia diz que você só é abençoado se você estiver com Abraão, nas atitudes. Estiver com Abraão no viver, no estilo de vida. Qual é o seu estilo de vida? O seu estilo de vida é a opinião da internet? Contra as determinações de Deus? O que Deus fala, o pessoal chega na internet e invalida, fica invalidando, e a sua opinião vai sendo formada através da opinião desses caras? Quando a Bíblia está dizendo, os da fé são abençoados com o comportamento, com o agir, com o viver de Abraão. O meu estilo de vida tem que ser o estilo de vida de Abraão. O seu estilo de vida tem que ser o estilo de vida de Abraão. Posso ouvir um amém? Amém. E aí, irmãos, quem vive o Evangelho é chamado de crente. Ou seja, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. E nós podemos traduzir com as mesmas obras, com as mesmas atitudes. E Jesus confirma isso falando assim, vocês são filhos de Abraão? Falando para os judeus lá e serve para nós aqui. Vocês são filhos de Abraão? Faça o que ele fez. Praticai as obras, não é? Irmão, praticar não é eventual, não é esporádico, não existe prática esporádica. Se alguém vai praticar, por exemplo, dirigir carro, entra na autoescola. Se ele pegar no volante uma aula e for fazer o exame com uma aula, ele vai levar pau. Não vai passar com uma aula. E eu me refiro a quem nunca pegou no volante. Não é esse povo que fica dirigindo o carro do pai e da mãe,
e na hora de fazer o exame ele sabe mais do que o instrutor. Não, eu estou me referindo a quem nunca pegou no volante, tem uma aula e vai fazer o exame, não vai passar, porque não praticou, entendeu? Você vai praticar qualquer outra coisa, academia, para ter uma mudança física, não é uma semana de academia que vai mudar tudo, não. É uma sequência, é prática. Prática indica algo constante. Quer passar no vestibular para medicina, uma das áreas mais difíceis? Precisa praticar, precisa ler e ler e ler, estudar, senão não passa. Quando Jesus falou, vocês são filhos de Abraão, pratiquem as obras de Abraão, implica em quê? Implica em atitude constante de fazer o que Abraão fez. Não é fazer uma vez só e agora estou dando um tempo. Não, eu já fiz essa fezinha aqui de Abraão, mas agora eu estou de férias, sabe? A igreja é muito compromisso, a igreja cansa muito, e às vezes demora, a bênção não chega tão rápido, é uma morosidade, está aparecendo o governo na morosidade para resolver questões indispensáveis para o povo. A minha fé ela tem outro jeito, eu sou mais rápido. Tem gente que quer ser mais rápido que o Espírito Santo. Tem gente que quer ser mais rápido do que Jesus, entendeu? Quer ser mais rápido do que Davi. Davi, que era um grande homem, né? Cabeça das nações, falou assim: esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim. Irmão, eu preciso correr, senão vocês não vão almoçar meio-dia, e vocês vão me pegar na saída aí. Aí você não entendeu, tá vendo? Eu preciso correr, senão você não vai almoçar meio-dia e depois você vai me pegar na saída, irmão. Irmão, já estou chegando na parte principal. Mas quem vive o Evangelho toma Santa Ceia. Nem Davi tomou Santa Ceia, nem Moisés, nem Daniel. Você sabe o que significa um Daniel não ter tomado Santa Ceia? Não é uma coisa para refletir. Eu tomo Santa Ceia todo mês, que privilégio que eu tenho. É porque a Santa Ceia é intimidade. É intimidade, e o Espírito Santo promove permanentemente a intimidade. Porque nós temos o Espírito Santo, não eventualmente, mas permanentemente. E porque o Espírito Santo está permanentemente em nós, nós podemos, em memória de Jesus, comer do pão e beber do cálice, porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, 1 Coríntios 11, 23, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, tendo dado graças, né, partiu o pão e comeu, e deu aos discípulos. Semelhantemente, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomai, bebei e fazei isso em memória de mim. Então, fazei significa sempre, imperativo, fazei, não é faça uma vez só, não, fazei. Então, todo mês tem a Santa Ceia, em memória de Jesus. No Velho Testamento, ninguém tomou a Santa Ceia. Quando eu li em Gálatas 3, 8, que Abraão recebeu o Evangelho, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar na Bíblia se ele tinha tomado a Santa Ceia. E aí eu quero chamar o pastor para me ajudar aqui, e quero chamar um irmão da igreja, que nós não combinamos, mas um irmão que ama ser, por exemplo, dizimista. Você é dizimista porque a Bíblia manda: trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto. Um irmão dizimista, que você tem alegria, e você é dizimista de tudo. Se você vender uma galinha, você dá o dízimo. Se você vender uma bicicleta, você entrega o dízimo. Se você tirar férias, você entrega o dízimo das férias. Se você recebe o 13º, você entrega o dízimo do 13º. Por quê? Porque você está na fé de Abraão. Abraão deu o dízimo de tudo. E você também é uma pessoa que dá o dízimo de tudo. Tudo que chega na sua mão, se você fizer um serviço extra, esse serviço extra te rendeu R$500, você já pega 50, é dízimo. E se você for mais determinado, você ainda pega outros 50 e dá de oferta. Ofertando igual o dízimo. Eu faço isso. Eu pego o dinheiro do dízimo. Quanto que é o dízimo? Eu recebi aqui R$1.000, 2.000, 3.000. 3.000. Então, meu dízimo é 300. Eu já pego outros 300 e dou de oferta. Eu nunca entrego oferta menor que o dízimo. Você não tem que fazer isso. Isso é uma questão minha. Mas se você fizer, é melhor para você.
Né? Você quer ver portas se abrirem? Porque quando Abraão deu oferta, ele deu muito mais do que o dízimo. A oferta de Abraão foi muito superior ao dízimo. E Jesus falou, faça o que Abraão fez. Então, eu quero que um irmão aqui que tem consciência que você entrega o dízimo de tudo. Levanta a mão, um irmão, homem. Um homem, uma mulher não, depois eu vou pedir uma mulher. Um homem, cadê um homem que entrega? Ah, meu Deus do céu. Irmãos, não tem um homem aqui que entrega o dízimo de tudo? Não tem um. Então vai ser eu mesmo, eu vou ficar eu representar. Mas ali é o pastor. O pastor, se ele não fizer isso, ele tem que ser decapitado. Eu quero um irmão. Irmão, não tem um aqui que entrega dízimo de tudo? Irmão, vem cá, você está de bermuda, eu gostaria de estar de bermuda também. Onde é que vai ser o treino hoje, o bate-bola? Sobe aí. Irmão, você vai representar o Abraão. Ainda bem que você tem barba, porque o Abraão era barbudo, cara. Nossa. O Abraão era vinha aqui, mais ou menos. Mas o Abraão era dizimista. Cadê o envelope? Não, que pix, rapaz. Sério. Sobe aqui, ó, nesse vãozinho aí. Ô, pastor, acho que era melhor essa mesa ficar livre, que dá mais... O diácono, faz favor, desce aqui essa mesa ali. Vai lá, põe ela ali. Então, aí nesse degrauzão aí. Aí tá bom. Isso. Então, olha aqui, ó. Esse aqui é um envelope de dízimo, representando todos os seus dízimos. Está aí. Você está representando o Abraão. Qual é o seu nome? Júlio. Você está representando o Abraão. Qual é o seu nome? Abraão. Eu sou seu filho e sou herdeiro de tudo que você tem. Não só dos bens, como também da promessa. Não só dos privilégios, como também da responsabilidade de alcançar todas as famílias da terra para Deus. O pastor é conhecido como pastor José Jorge. Mas agora ele não é mais José Jorge. Agora ele é o Melquisedeque. Qual é o seu nome? Melquisedeque. Esse foi mais esperto. Melquisedeque. O Melquisedeque. Irmãos, pega só o pão. Só o pão. Irmãos, veja bem. Olha só. Abraão, João 8,56. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Viu-o e regozijou-se. Só que Abraão se regozijou porque viu o dia de Cristo. Passou um filme para ele, ele viu tudo. E ele viu, além dos milagres, ressurreição de morte, Jesus morrendo por nós, ressuscitando, Jesus sendo assunto aos céus, enviando o Espírito Santo. Abraão viu. Não está escrito que ele imaginou, ele viu. Ele viu. E ele viu também Jesus servindo o pão e o vinho, falando, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Não tem vida em si mesmo. E aí, o Abraão questionava com Deus. Eu vi o teu filho, que ele não sabia que chamava Jesus. Eu vi o teu filho servindo o corpo e o sangue dele, representado pelo pão e pelo vinho. Quando é que eu terei parte com ele, vida em mim mesmo, através desses elementos? Abraão perguntava para Deus. Um dia, Deus manda o Melquisedeque. E aí, entra algo muito importante. Eu vou pedir, pastor, ter um pouco de paciência, você também, porque Deus me deu uma coisa muito interessante para compartilhar com vocês. Espero que dê tempo. Rapidinho aqui. Irmãos, em Hebreus 7, o que diz lá sobre Melquisedeque? Olha só, Hebreus 7. Olha só, porque este Melquisedeque, olha para o pastor como se ele fosse literalmente o Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. O Abraão, você aí, Abraão, levanta o dízimo de tudo aí. Olha para mim aqui. Aí está o dízimo de tudo? De tudo? Sim, de tudo. Certo? Aí está o dízimo das férias. Aí está o dízimo do 13º. Aí está o dízimo da venda da bicicleta. Está tudo aí. O dízimo da venda do boi, da vaca. Está o dízimo do ouro e da prata. Está tudo aí. Tudo aqui. Está tudo aqui, certinho. Está tudo aí certinho. Então, para quem o Abraão entregou o dízimo de tudo, verso 2, primeiramente se interpreta rei de justiça. Olha o Melquisedeque. Primeiramente se interpreta rei de justiça,
A justiça que se revela no Evangelho, não na lei. Abraão não conheceu lei, Abraão só viveu o Evangelho. Primeiramente, o Melquisedeque trouxe os elementos da ceia, e esse Melquisedeque, ele era o quê? Rei de justiça. Ele não está trazendo os 10 mandamentos para entregar para Abraão, não. Ele está trazendo o quê? Os elementos da ceia, e ele é identificado como rei de justiça. A justiça que se revela no Evangelho. Amém, igreja? Amém. Romanos 1,17, nós já vimos aqui a justiça, diga bem forte, a justiça se revela no Evangelho. Eu quero essa justiça sobre a minha vida. Então, igreja, o Melquisedeque, ele é rei de justiça. Rei de justiça, também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. O Melquisedeque é sacerdote perpetuamente. Ninguém, ser humano, é perpetuamente. Ninguém, ser humano, é sem genealogia, sem pai, sem mãe. Não existe ser humano que seja sem pai, sem mãe. O único que tem a prerrogativa, a condição de ser sem pai e sem mãe, e que permanece para sempre, e que é rei, rei de justiça, e rei de Salém, e rei de paz, só um tem essa condição, Jesus. Alguns podem interpretar que o Melquisedeque é outro ser. Para mim, ele é o próprio Jesus, por causa das qualificações. Rei de justiça, só Jesus. Rei de paz, só Jesus. A paz não existe fora de Jesus. A paz foi feita, sabe como? Não compra no mercado, paz não compra na loja onde você compra lá uma RAM de não sei quantos R$1.000. A paz não está onde você compra aquela grife de Paris. Não, a paz não se compra na aquisição de uma fazenda com muitos bois. Irmão, a paz não está contextualizada na aquisição de bens. A paz não é confirmada porque você tem muitos bens. A paz não foi construída em cima de status. A paz, em Colossenses 1:20, diz assim, que Cristo fez a paz pelo sangue da sua cruz. Cristo fez a paz pelo sangue da sua cruz, olha lá. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Irmão, a paz, o Melquisedeque é rei de paz. Se a paz foi feita pelo sangue de Jesus, então quem é o Melquisedeque? É o próprio Jesus, não tem como ser outro. Queridos, então, o Abraão, ele sonhava, ele falava assim, Senhor, quando que eu terei parte com o seu filho? Eu quero ter parte com ele. Aí então Deus falou para o Melquisedeque, vai lá. Leva pão e vinho. Imagino que o Melquisedeque, rei, aquela carruagem cheia de pão, cheia de vinho. Não foi esse cálice aqui. Esse cálice aqui é muito pequenininho para o Melquisedeque chegar. Ô, Abraão, aqui, ó. Não. O Melquisedeque chegou com muito pão, com muito vinho. Né? E aí, o que fala Gênesis 14:18? Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou ele Abraão, dizendo, Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Lembra aquele dia, Abraão? Que você viu o Filho de Deus entregando o seu corpo e o seu sangue, representado pelo pão e o vinho? A sua hora chegou. Pega o pequeno e dá para ele. Aleluia. Sua hora chegou. Quem vive o Evangelho toma Santa Ceia. Quem vive o Evangelho toma Santa Ceia. Davi não tomou. Moisés não tomou. Quem vive o Evangelho toma Santa Ceia. Dá um glória a Deus aí.
Versículo 20. Levanta o envelope. Versículo 20. Olhando para Abraão. Versículo 20. E de tudo lhe deu. Fala assim, Eu sou muito rico. Deus ainda não me engrandeceu. Só me abençoou. E mandou eu entregar o dízimo de tudo nas mãos daquele que me traz a Santa Ceia, o pão e o vinho. Aqui está. Eu sou muito rico. E matei os reis, inimigos. Aqui está o dízimo do despojo também. Das férias. enfim, de tudo. De tudo. E eu entrego E eu entrego nas mãos daquele nas mãos daquele que Deus me mandou entregar. que Deus me mandou entregar. Glória a Deus. Obrigado, Abraão. Obrigado, Melquisedeque. Agora você fica aí porque você vai de Melquisedeque para Deus. Está liberado. Promovido de Melquisedeque para Deus. Agora, você pode falar, toma cuidado comigo. Toma cuidado comigo. Ainda bem que Deus... Eu só abençoo. Ainda bem que Deus é amor, né? E o pastor aqui é uma expressão de amor. Obrigado. Né? Deus é amor. Deus é justiça, mas também é amor. Agora, tem uma cesta aqui, que aqui, essa cesta representa a cesta de Deus. Tem óleo para fazer comida, tem feijão, né? Café, tem... O que é isso aqui? Farinha. Olha só. Macarrão. Macarronada para o almoço hoje está aqui, ó. Arroz. Irmão, aqui representa comida. Aquilo que Deus oferece para os fiéis, alimentação. Mas na cesta de Deus, não é só o que o dinheiro compra. O microfone. Não é só o que o dinheiro compra. Na cesta de Deus tem milagre. A cesta de Deus tem milagre. Na cesta de Deus tem, ó, recurso para a conclusão da faculdade. Aqui, ó, recurso para a conclusão da faculdade. Na cesta de Deus tem o recurso para adquirir ou realizar ou construir a casa própria. Tudo que o dinheiro compra. Agora, na cesta de Deus, o que o dinheiro não compra? Alegria. A alegria não é coisa comum. As pessoas têm momentos de alegria por aí, mas a alegria do Senhor, ela não vai embora. Irmão, você pode até estar enfrentando uma adversidade, mas a alegria do Senhor não vai embora. Você pode até querer expressar que você não está alegre, mas você não consegue. Você começa a cantar um louvor, que você é cheio do Espírito Santo, está enfrentando uma luta, canta um louvor, daqui a pouco você está transbordando de alegria. Na cesta de Deus, ó, que o dinheiro não compra, salvação. Que o dinheiro não compra, esperança. Que o dinheiro não compra, paz. Também o que o dinheiro não compra, proteção. A pessoa sai por aí, desastre, tragédia, tanta coisa. É claro que o servo de Deus, quando é plano de Deus, ele pode até estar num cenário de um desastre. Nós já participamos de um ofício fúnebre que um irmão morreu de um acidente. Isso acontece, mas não é a praxe, não é a norma. A palavra de Deus diz para nós que nós temos longevidade, com qualidade de vida, com bênção. Então, eu quero chamar uma irmã aqui, uma irmã bem rápido, que o tempo já estourou, uma irmã que ama ser dizimista, uma irmã que se ama. Eu me amo e amo ser dizimista, de tudo. Cadê a irmã? Uma levantou a mão lá atrás, uma hora aí. Vem cá, irmã, você, corre aqui. É você mesmo que levantou a mão aí, corre aqui. Você vai representar agora a igreja. Vem cá, você é dizimista de tudo? Tem prazer em ser dizimista? Eu sei que tem mais aqui que tem essa mesma prerrogativa, mas você fica aí talvez constrangido. Mas vem cá, irmã. E cadê o envelope? Está aqui, ó, envelope de dízimo. Desce ali, pastor. Pega a cesta. Essa cesta é a cesta de Deus. Pode ficar aí embaixo, porque essa é a cesta de Deus. A hora que pesar, pastor, a hora que pesar a cesta aí, porque a cesta de Deus é pesada, você põe aqui para escorar. Pega o envelope, irmã. Ó, aqui representa você, ó, a igreja. Representa eu e você. Ali é Deus, que dá uma ordem, assim como ele deu ordem para Abraão e Abraão obedeceu. E assim como Jesus falou assim, vocês são filhos de Abraão, pratiquem as obras de Abraão. Ok. Só que ela é a casa.
Deus diz lá em Malaquias 3:8, trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. São dois lugares. Casa do tesouro é onde Deus trabalha, onde Ele opera. Minha casa é onde Ele mora. Quando você diz, eu estou indo para a minha casa, você encontra um amigo ali, você está indo para onde agora? Você está indo para o cursinho, para o trabalho? Para onde você está indo agora? Eu estou indo para casa. Agora eu estou indo em casa. Depois eu vou lá para o cursinho. Então, quando você fala, eu vou para casa, você não vai para o shopping, você vai para a sua casa. Quando você diz, eu estou indo para a minha casa, você não vai para o campo de futebol, você está indo para a sua casa. Quando Deus diz, traz o dízimo na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, a minha casa é onde Deus mora. Não é onde Ele trabalha. Termina o culto, saímos aqui, Deus deixa um anjo guardando aqui. Porque aqui Ele opera, aqui Ele trabalha, mas Ele não mora aqui. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 3,16, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 6,19, acaso não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? 2 Coríntios 6,16, Paulo se referindo a uma passagem do Velho Testamento, Deus falando lá no Velho Testamento, e Paulo traz à lume a questão, 2 Coríntios 6,16, andarei entre eles e habitarei neles. Lá na segunda parte, habitarei e andarei entre eles. Habitarei, habita, Ele habita e anda entre nós. Termina o culto, você sai ali, Deus deixa um anjo, mas Ele sai com você, Ele anda com você. Dá um glória a Deus. João 14:23. Se alguém me ama, disse Jesus, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para Ele, mais alto você, faremos nele morada. Então Jesus está falando que Ele, o Pai, vai fazer morada em nós. Então nós somos a casa. Deus não mora onde Ele trabalha, Ele mora em nós. Nós somos a casa. Jesus está falando, ó, vamos fazer em você morada. Paulo, o escritor aos Hebreus, que não é Paulo, o escritor aos Hebreus falou assim, em Hebreus 3:6, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós? Está lá, ó. Cristo, porém, precisamos encerrar. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós? Peço perdão a vocês, o tempo está passando, eu estou animado aqui. Perdão, mas já vamos terminar. Irmã, quem está entendendo que nós somos a casa? É que essa mensagem ela tem corpo, por isso que ela é extensa. Irmã, levanta, olha para Deus aqui, representado pelo pastor. Levanta o dízimo. Irmã, olha para mim. Você ama você mesmo? Amo. Jesus falou, Mateus 22:39. Amai o próximo como você ama você mesmo. Certo? E Deus falou assim, trazei todos os dízimos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Põe o dízimo na casa do tesouro. Põe o dízimo na casa do tesouro. Aqui é o altar do dízimo. Para que haja mantimento na minha casa. Tudo que o dinheiro compra e tudo que o dinheiro não compra é a cesta de Deus. Eu me amo, sou dizimista. Você se ama, irmão? Me amo. Você quer a cesta de Deus? Eu quero. Então fala, eu me amo. Eu me amo. Sou fiel. Sou fiel. Pratico as obras de Abraão. Pratico as obras de Abraão. Sou dizimista. Sou dizimista. E sou ofertante também. E sou ofertante também. Abraão também foi ofertante. Porque Abraão também foi Para ofertante. encerrar, faz de novo. Só mais uma vez aqui, ó. Trazei todos os dízimos. Trazei todos os dízimos. Onde eu trabalho. Onde eu trabalho. Meus milagres. Os meus milagres. Cura. Portas abertas. Espírito Santo. Dons espirituais. Salvação. Eu opero aqui. Traz o dízimo onde eu opero. Para que haja mantimento. Onde eu moro. Você mora. Onde eu moro. Quero diáconos aqui rapidinho. Obrigado, irmão. Rapidinho, diáconos com o envelope de dízimo. Distribui um envelope na mão de cada um. É um ato profético. Você não vai consagrar hoje esse envelope. Você vai só fazer um ato profético. Dá um para mim aqui. Põe, ó, irmão, é um ato profético. Pode segurar o envelope na sua mão, você vai entender por quê. Você vai entender. Segura esse envelope de dízimo na sua mão. É envelope de dízimo. É um ato profético. Para terminar. O pastor falou assim, ó, se você passar de 11 horas, você vai ter comigo. Pastor, eu nem sei o que eu faço.
Fica em pé no seu lugar. Levanta esse envelope para o Pai. Irmão, se você entendeu essa mensagem, eu não preguei sobre dízimo, eu preguei sobre Abraão, porque o Abraão é a referência para a igreja. Jesus não falou assim, ó, se vocês são filhos de Abraão, então pratique o dízimo. Não, Jesus falou, pratique as obras de Abraão, que é um conjunto de coisas. Amém, igreja? Amém, igreja? Então levante o envelope bem alto aí. Tá? Você é um filho de Abraão, praticante das obras de Abraão. Esse envelope, olha aqui para mim. Tudo que você for resolver, empreendimentos, negócios, porta aberta para emprego, para ser bem sucedido nos estudos, devorador devora dificuldade para entender física, química, inglês, mas se você pega esse envelope e fala, Senhor, eu não sou dizimista a partir do salário, eu não sou dizimista a partir do lucro, eu sou dizimista, aprendi hoje, a partir da revelação, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então é uma revelação que eu devo fazer as obras de Abraão, e Abraão foi um dos primeiros dizimistas, eu estou aqui para fazer as obras de Abraão, então, meu Deus, eu oro, eu estou indo ali, fechar um negócio, estou indo ali em busca de um emprego. Eu quero dizer para você, meu irmão, a porta não vai abrir, ela já está aberta na sua vida. Você pega o envelope e fala, Senhor, eu sou dizimista a partir da revelação, e não a partir do salário. Quem dá um glória a Deus aí? Então, repete comigo, Senhor, eu peguei a revelação. Eu sou filho de Abraão. Eu sou herdeiro, conforme a promessa. Está sobre mim a responsabilidade de evangelizar o mundo, abençoar todas as famílias da terra. Então, meu Deus e meu Pai, praticando as obras de Abraão, eu recebo a revelação, e eu serei fiel dizimista e fiel ofertante para a glória do teu nome. Põe o envelope no banco e dá uma salva de palmas para Jesus.